Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do verso 11. Na minha versão está escrito assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, curva a tua fronte, respira fundo. Vamos falar com Deus mais uma vez. Oh Pai, glorioso, santo, maravilhoso, Excélsior, Alfa e Ômega, princípio, meio e fim, razão da nossa existência, misericordioso, Pai amado, primogênito, Cordeiro e Leão, raiz de Davi, raiz de Jessé, Leão da tribo de Judá, lírio dos vales, rosa de Saron, resplandecente estrela da manhã, o poderoso, o majestoso, o glorioso, o reto, o justo, o santo, o piedoso, o poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso Deus, o maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o enviado, o desejado das nações. A Ele seja a glória, o louvor eternamente. Seus filhos te adoram, te exaltam, entregam tributos a Ti, entregam as suas coroas a Ti, meu Pai. Oh Deus, a Tua igreja clama por Ti, como a costa suspira pelas correntes das águas. A nossa alma suspira, anseia, deseja, quer, ela precisa do Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Mostra-nos um pouco mais do manancial inesgotável da Tua sabedoria e do Teu conhecimento. Deus, eu profetizo que nenhuma pessoa vai sair de diante desta mensagem da mesma forma que chegou. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que faca, do que espada de dois gumes. Ela penetra as juntas e medulas, ela separa os conhecimentos, os desejos, os pensamentos do homem. Ela é apta para discernir tudo que está no coração do homem, e é ela que foi enviada esta noite para cumprir um desígnio, um propósito, e ela não vai voltar vazia. A Tua palavra vai se cumprir, o Teu desejo vai se cumprir, aquilo que está no Teu coração vai se tornar realidade em nossas vidas, e nós vamos desfrutar da presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a nos desconectarmos do nosso dia a dia, ao menos por esse momento, e nos entregarmos como sacrifício vivo, voluntário, libação no Teu altar, dizendo a Ti: faça conosco aquilo que lhe aprouver. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, e só quem crê diga amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Samá é um valente, um soldado do seleto exército do rei Davi. Um homem que caminhava lado a lado com o grande rei que tinha o coração segundo o coração de Deus.
Um homem acostumado a enfrentar gigantes, os filhos de Anak, os gileaditas, filisteus, amorreus, heteus, heveus, amonitas, egípcios. Um homem acostumado a enfrentar o deserto, um homem de guerra, um homem poderoso, um grande lutador. E esse homem está agora diante de uma situação adversa. Uma tropa de filisteus se acampa próxima à sua casa, ao lugar onde ele estava, o território de Leí. E eles se arvoram para atacar a sua tribo, o seu arraial. E eles começam ali, talvez, fazer as suas buzinas, tocar as suas buzinas, como era costume na época, anunciando que iriam invadir o arraial. E acontece que todo o povo que estava junto com esse homem se amedrontam, começam a tremer e fogem. Deixam tudo para trás. Deixam casa, deixam animais, utensílios. Eles abandonam a sua cidade, entregando-a aos seus inimigos. Mas, de forma absolutamente contraditória, esse moço, chamado Samar, se posiciona ali, por sobre um campo de lentilhas, essa mesma lentilha, essa leguminosa em forma de semente que a gente consome, e a gente sabe que apesar de ter bastante ferro, não tem valor nutritivo quase nenhum. Uma coisa barata, e já era barata no tempo do rei Davi, disse do costume da época que as lentilhas eram plantadas em pontas de terreno. Lugares onde não serviria para plantar o milho, a soja, a plantar qualquer outro grão, se plantava lentilha. Ela era uma espécie de agricultura discriminada. Não tinha muito valor comercial. Mas contrariando tudo isso, eu vejo esse rapaz sozinho, enfrentando uma tropa inteira de filisteus, para defender esse pequeno espaço de terra, essa pequena plantação de lentilhas, que não tinha valor agregado nenhum. E o mais interessante de tudo isso é que do alto céu, Deus observa esta encenação teatral, Deus observa essa atitude de Samar, e no final do texto que lemos diz que Deus efetuou um grande, o que está escrito aí? Um grande livramento. Eu acho interessante essa frase, grande livramento, porque nós estamos falando de algo que tinha pouco valor. Talvez, se o contexto desse ataque filisteu fosse ao palácio de Davi, ou talvez uma grande plantação de milho, talvez se esse ataque filisteu fosse a um lugar onde houvesse riquezas, ouro e prata, ou talvez uma fonte de águas, que era algo muito caro na época, algo escasso no deserto, talvez a gente poderia entender por que o livramento foi grande. Porque o prêmio era grande, porque o que estava em jogo era grande, era algo precioso, era algo valoroso. Mas não, a Bíblia faz questão de registrar que era um pedaço de terra, era um terreno, com aquelas ervas ali no chão. Eu não sei se ervilha dá igual feijão, acho que sim, né? Tipo rama, né? Você imagina um negócio desse? Todo mundo fugindo, largando para trás coisas preciosas. E de repente um soldado do grupo de Davi, que provavelmente estava de férias em casa, estava visitando a família, a Bíblia não relata o porquê, mas ele estava ali naquele povoado. Esse homem fala: não, eu vou lutar até a morte, ninguém vai roubar as minhas ervilhas. E eu fico pensando às vezes, querido, como que a palavra de Deus ela é rica em detalhes
que apenas numa leitura cotidiana a gente não se apercebe do grau de conhecimento, de sabedoria que está ali, estabelecido, posto diante dos nossos olhos, e que precisamos sorver para crescer na fé, no entendimento, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de vitórias. Você me entende até aqui? Diga amém. E aí eu vejo um camarada gigante, um monstro, protegendo um campo de ervilha. Pergunta para 2 ou 3 aí. Você defenderia um pouco de ervilha? Correndo risco de vida, você diria: ninguém rouba a minha latinha de ervilha. Vamos trazer agora para o século 21. Uma latinha, né? Quanto custa uma latinha de ervilha aí, senhoras, me ajudem? R$3? 5? Caraca, aí, estou pensando que o troço é mais caro do que imagina. R$2. 1,50. Mas só a lata vale isso. Agora você imagina, querido, olha. Deus chama você e diz assim: filho, filha, eu vou te dar um presente. Aí você: opa, Senhor, tudo que vem de ti, de maneira alguma lançarei fora, né? De maneira alguma. Ele diz aqui: tome esta lata de ervilha et. Ainda existe isso? Deve existir, né? Aí você: é de Deus, né? Tá bom, Senhor. Aí você está andando para cá, presta atenção. Aí você está voltando para casa com aquela latinha ali. Foi Deus que me deu. Vou comer, né? Vou comer. Fazer uma saladinha. Vou comer. Quando você está indo para casa, aparece um ladrão. E ele está com uma 380 na mão. E ele encosta na sua cabeça: ou me entrega a ervilha ou morre. Presta atenção. Estou contextualizando aqui, Deus está ministrando no meu ouvido. Imagina. Aí você olha, e detalhe, o camarada é igual o Mike Tyson. Entrega a ervilha ou morre. A ervilha ou a vida? Irmão, eu estou intrigado com isso. Porque todos os outros que tinham as suas ervilhinhas entregaram e foram correndo, deixaram para trás, largaram e foram embora. Mas Samar não. Samar falou: ninguém rouba a ervilha que Deus me deu. Não aceito. E o cara engatilhou ali a 380. E ele olhando para a ervilha e a arma na cabeça. Sabe, eu percebo uma situação parecida quando eu comparo um homem armado contra um sem arma, e aqui eu encontro um homem com uma espadinha na mão contra uma tropa, contra um destacamento. Vou chutar 20 homens no mínimo. Irmão, está arriscado o cara que dá um tiro na cabeça do outro ainda não matar, do que Samar sair vivo dessa situação, sim ou não? 20 homens com espada e você com uma espada. Probabilidade mínima de você sair bem dessa, sim ou não? Mas de alguma forma, preste atenção nisso. Quando isso está acontecendo lá embaixo, toca uma buzina no céu. O que aconteceu aí, gente? O Senhor está tocando a buzina, é para a gente ir lá, e vão os anjinhos lá, né? Senhor, o que está vendo? Ele falou assim: olha lá para baixo. Estou vendo aquele moço com a latinha de ervilha na mão. Aquele camarada ali vai escrever a história dele no livro da vida. Anota aí: Samar. Aí fala de quem ele é filho, da cidade que ele era, e ele defendeu a sua latinha de ervilha. Isso é extraordinário, irmão. Como um gesto de um homem pode atrair o poder de Deus. Como o gesto de um homem
pode atrair a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que o livramento foi grande. Quantos estão precisando de um grande livramento? Levante sua mão direita. Talvez familiar, deixa a mão levantada. Talvez na saúde, um membro da família, um filho, um pai, um trabalho, um emprego, uma porta, uma prova que vai fazer, e você precisa de um grande livramento. Levante sua mão direita, deixa ela lançada ao céu. Pai, assim como o Senhor observou Samar, observe-nos nessa noite, Pai. Nós estamos aqui para defender o nosso campo de lentilhas, porque o Senhor vai operar um grande livramento em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção nessa história. Primeiro, que tipo de homem é esse que faz a diferença e chama a atenção de Deus? Primeiro, é um homem que valoriza o que tem. Talvez aquele campo não tivesse valor para as pessoas da sua tribo, mas para ele tinha. Sabe o que eu penso às vezes? Quando você está enfrentando um problema e alguém está querendo roubar a sua lentilha, quando o diabo está querendo ceifar seu casamento, o diabo está querendo ceifar teu filho, o diabo está querendo ceifar teu trabalho, o diabo está querendo ceifar seu ministério, o diabo está querendo ceifar a tua paz, a tua tranquilidade, a sua felicidade. E às vezes é aquela latinha de ervilha que Deus te deu, e o diabo está querendo roubar. Aí chega alguém e fala assim: rapaz, pelo amor de Deus, não briga por causa disso não, entrega. Não briga por causa disso não, devolve. Isso não vale nada não, é melhor você ficar vivo. É melhor você estar vivo do que perder a latinha de ervilha. Mas a latinha foi Deus que me deu. Mas isso não tem valor, pá. As mulheres da Combc falaram que vale uns 50 essa latinha. Isso não tem valor nenhum, pá. Larga essa tranqueira para lá. O importante é ser feliz. O importante é estar vivo. O importante é você continuar vivendo. Agora essa latinha aí larga fora. Talvez as pessoas que estavam ao redor de Samar pensavam isso das suas casas, dos seus utensílios, dos seus animais. E eu quero crer que casa, utensílio e animais eram muito mais valorosos do que o campo de lentilha de Samar. Mas para Samar, aquele campo de lentilha tinha valor. E porque tinha valor para ele, ele não abriu mão. Tem muita gente que diz para você: isso não tem valor. Querido, só sabe a quentura do fogo é o fundo da panela. Tem gente que fala para você: larga isso, abandona, isso não vale nada. E você fica ali: será que realmente isso só tem valor para mim? Ainda que só tenha valor para você, se foi Deus que te deu, não abra mão do que Deus te dá. Mas todo mundo está falando para eu jogar fora, para eu abrir mão, para eu largar. Mas e você? Eu gosto dessa latinha de ervilha. Essa latinha de ervilha foi Deus que me deu. Ela não tem valor para o mundo, ela não tem valor para a minha família, mas para mim tem valor. Eu não abro mão da minha latinha de ervilha. Isso chamou a atenção de Deus. Era como se Deus estivesse olhando e dissesse para os anjos: olha lá, ele não abre mão daquilo que eu dei para ele. E aí talvez um anjo espertinho dissesse: mas pô, Deus, podia ter dado uma coisinha melhor? Talvez uma Ferrari? Você deu uma latinha de ervilha? Não interessa o valor, interessa que foi eu que dei. E ele não quer abrir mão do que eu dei. Você está entendendo isso? Diga amém. Tem muita gente abrindo mão de coisas que Deus deu, porque os outros dizem que não tem valor. Querido, só você sabe quanto custa o seu casamento, os seus filhos, a sua história, o seu ministério, a sua paz, a sua tranquilidade. Só você sabe o que você paga ou que você pagaria por isso. Então não compute dentro do seu interior o valor que o outro dá para as suas coisas. Você precisa valorizar o que Deus te deu. Amém? Fala para 2 ou 3 aí: quanto vale a sua latinha de ervilha? Você acha que alguém vai responder em 50? Em 50? Em 50 é do supermercado. A minha tem muito mais valor. Não vendo ela por nada, não abro mão. Deus me deu, vou agarrar nela. Amém? A segunda coisa que eu anotei
que esse homem tinha que atraiu o coração de Deus? Esse homem era um homem que se posicionava contra o mal. Preste atenção. Os filisteus estão se arvorando para atacar. A maioria saiu correndo. A maioria se escondeu. Ele foi para o meio da sua lavoura. Você acha que ele estava se escondendo? A plantação de ervilha é rasteira, irmão. Nem se ele deitasse ele conseguia se esconder. Ele foi para o meio, pegou a sua espada na mão, como se dissesse para os filisteus: eu vou defender as minhas lentilhas até a morte. Eu não me escondo diante de afronta. Eu não me amedronto diante de ameaça. O que Deus me deu eu defendo. E eu vou levantar a minha espada até o fim. E não vou abrir mão do que Deus me deu. Tem um monte de gente que está abrindo mão de ministério. Tem um monte de gente que está abrindo mão de casamento. Abrindo mão de alegria, de felicidade, de fidelidade a Deus. Sabe por quê? Para manter a sua vida, querido. A Bíblia diz que aquele que busca salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde por amor ao nome de Jesus, esse ganhará a sua vida e salvá-la. Querido, o que vale é você guardar aquilo que Deus te deu. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu guardei o que Deus me deu, e é isso que eu guardei que vai me levar lá diante da coroa. Não. Posição contra o mal. Tem gente que vê o mal e disfarça. Vê o mal entrando dentro de casa e se omite. Vê o mal entrando pelo celular do filho e se omite. Vê o mal entrando pela internet, pelo computador, pela televisão e se omite. Vê o mal no aparelho que o filho usa para ouvir música e se omite. Vê o mal na pele do filho e se omite. No linguajar do filho e se omite. Vê o mal se arvorando para atacar e foge, se esconde. Coloca para Deus, tu sabes. Isso é um problema de Deus, não é não? Isso é um problema seu. Você tem que se posicionar contra o mal. Você que tem que hastear a bandeira e dizer assim: não, na minha casa é santidade. Pornografia não entra. Na minha casa não entra rebelião. Na minha casa não entra patifaria. Na minha casa não entra esse lixo. Porque na minha casa, quem manda aqui sou eu. Coloco uma bandeira e digo: o diabo pode vir, mas eu estou posicionado contra ele. Eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir da minha casa. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Resiste ao diabo e ele vai largar sua latinha de lentilha. Mas tem gente que não. Está vendo o bicho pegar e... oh Deus, faz alguma coisa ali. Deus está esperando o seu posicionamento. Deus está esperando o seu posicionamento. Escute. Existem papéis nas nossas vidas que foram dados por Deus. Mãe, esposa. Marido, esposo. Pai, filho, são papéis, funcionário, patrão, e às vezes, no contexto do dia a dia, Satanás quer inverter. Quem quer inverter? Aí é o empregado querendo mandar no chefe, é o empregado falando mal do seu líder. É uma inversão de valores. É o filho que não respeita o pai. É o pai que quer tratar o filho como se o filho que mandasse em casa. É uma inversão de valores, é Satanás se arvorando para roubar a sua latinha de lentilha, querido. Então, em nome de Jesus, nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, se levanta no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, no meio da sua sala de aula, no meio do seu ministério, arca a sua espada, desembainha a tua espada de autoridade e levanta ela bem alta para o inimigo ver que tu vai... Eu estou com a espada aqui, pastor. Se o inimigo vier, eu vou pegar ele de surpresa. Inimigo não tem medo de surpresa. Inimigo tem medo de espada.
Porque é a espada da palavra que vence o inimigo. Levanta a tua espada. Tem uma espada aí na sua mão? Vamos nos colocar no meio do nosso campo de lentilhas, né? Simbolicamente, pega a tua espada na mão aí. Tu está no meio do campo de lentilha do teu casamento, da tua casa, dos teus filhos, dos teus negócios, querido. Satanás quer roubar o que Deus te deu. Satanás quer cirandar na tua casa, mas tu tem a espada. Levanta bem alta a espada. Faça como Samar nessa noite. Senhor, nós vamos resistir pelo poder da tua palavra. Nós vamos nos posicionar. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo um monte de gente aí deixando o diabo fazer ciranda. Pastor, o senhor não sabe quem enfrenta. Aí vem com aquele adágiozinho popular: uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão não, querido. Mas um só homem de Deus atrai fogo do céu que lambe o holocausto. Um só homem de Deus bate com seu cajado e o mar se abre. Um homem só de Deus lança o seu casaco na beirada do Jordão e as águas param para que o povo passe a pé enxuto. Um homem só de Deus, quando se posiciona, Deus faz. Você está entendendo isso, querido? Posicionamento. Na minha lentilha ele não toca. Fala para 2 ou 3 aí: ninguém vai mexer com a minha lentilha. Aleluia. Terceira coisa que eu anotei: Samar era um homem que não temia a morte. Imagina o alvoroço na cidadezinha. Gente, eles estão vindo. Um pelotão de filisteus. Vamos fugir. A gente vai morrer. Todo mundo correndo de um lado para o outro, Samar parado. Eu quero crer, os amigos de Samar, os conhecidos, os vizinhos: Samar, vambora, rapaz, tu tá louco? Sai daí, tu vai morrer. Você vai morrer, Samar. Eu quero crer que Samar só pensava o seguinte: ainda que eu morra, morrerei lutando. Eu vejo um monte de homem, de mulher de Deus, que na primeira ameaça deixa o pecado entrar. É só o chefe falar assim: vou te mandar embora, hein? Aonde é que eu carimbo? Aonde é que eu assino como laranja? E laranja podre ainda. É só uma ameaça do filho: papai, eu vou fugir de casa, hein, papai? Não, meu filho, tudo bem. Toma aqui a chave do carro, toma aqui a chave da casa. Eu vou fazer assim, você monta em cima. É só uma ameaçazinha, irmão. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Pessoas que vivem com medo de ameaça, sabe? Estão encarcerados em ambientes de delegacia, onde todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Sabe, é um ambiente hostil. E aí fica refém. E aí qualquer ameaça o cara já está levantando as mãos. Qualquer ameaça o cara já está com a latinha ainda, com o abridor ainda. Toma aqui, está aberta já, toma, pode comer minha lentilha. Ei, calma aí, cara. Ei, só tem um que tem poder para abater e levantar. Poder da vida e da morte não está na mão do diabo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O diabo não pode te matar. Porque o poder da vida e da morte não estão na mão dele. Estão na mão de Jesus. Quando você acha que o diabo pode te matar, e por isso você cede aos seus caprichos pecaminosos, você está diminuindo o poder de Jesus.
Querido, ainda que ele se arvore, como falamos aqui essa semana, ainda que ele mande acender a fornalha 7 vezes mais, ainda que ele deixe os leões de jejum 1 mês, ele pode ameaçar do jeito que for, querido, tu só vai para a cova quando terminar a sua missão estabelecida no céu por Jesus Cristo de Nazaré. Ele detém o livro da vida de cada um de nós, e ele sabe quantos dias de vida cada um de nós tem. Mas eu vejo gente com medo. Não vou sair não, pastor, tenho medo. Medo de morte, medo de assalto, medo disso. Querido, escuta. Se tem promessa na sua vida que não se cumpriu ainda, ninguém pode tirar a sua vida. Porque você só vai para o céu, só vai deitar, só vai dormir o sono do justo depois que se cumprir cada palavra que Deus estabeleceu na sua vida. Porque todas as promessas que Deus falar à casa de Israel, todas se cumpriram e vão se cumprir na sua vida também. Eu vejo gente com medo da morte. Aparece um furunquinho, vou morrer. Você vai mesmo. Você vai morrer. Fato. A Bíblia diz que nós vamos morrer um dia. Mas escute. A gente vai morrer quando Deus autorizar. Então, se você está imbuído de uma obra do Senhor, se você está com a mão no arado, Deus do alto céu está olhando e falando, não, aquele ali não. Vou fazer igual fiz com Ezequias, vou dar mais 15 anos para esse caboclo. Vou deixar ele viver mais 15, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, sabe por quê? Porque ele é útil na minha casa, ele está me servindo, ele é fiel, ele é abençoado e abençoador. Não podem se arvorar contra Samar, podem se levantar um grande exército, como se levantou contra Josafá. Da além do mar da terra de Engedi, a Bíblia diz que se levantou um grande, muito numeroso exército, e o próprio rei diz, grande coisa vem contra nós. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Porque não importa o tamanho do gigante, querido, importa é a agenda de Deus. Samar, vão te matar, Samar. Se eles me matarem é porque chegou a minha hora. Mas se não é a minha hora, essa espadinha aqui vai façar o cerol. Levantou a sua espadinha e todo mundo vai morrer. Pode trair, pode roubar, pode ser infiel, pode murmurar, você vai morrer. Ele falou, não, eu vou morrer, mas é íntegro, lutando. Querido, a Bíblia nos chama de soldados, embaixadores. A Bíblia diz que Deus não nos deu um coração molenga, nos deu um coração intrépido, corajoso. A Bíblia diz que os tímidos, no sentido dos medrosos, não é uma questão de personalidade aí, essa timidez está ligada ao medo. Os medrosos, no popular, me perdoe a palavra, os cagões, não é isso? Não herdarão? Então escuta, preste atenção nisso. Deus colocou em você um coração corajoso. Você vai enfrentar esses inimigos, e eles vão passar pela espada da palavra de Deus empunhada por você. O nome de Jesus é o fio da nossa espada. E no nome de Jesus todo joelho vai se dobrar. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então fala para 2 ou 3 aí, ó, guarda a sua lentilha. Fala para 2 ou 3 aí, protege a tua lentilha. Ninguém pode te matar. Aleluia. Porque o povo ali estava acostumado a fugir, querido. Sabe, o filisteu falava, vou atacar, já está tudo correndo. Eu vou, hein? Está tudo correndo. E eu vejo gente assim. Saiu uma matéria, vamos mandar embora, não sei o que. O cara já está lá, tomando remédio controlado, passando mal. Você foi mandado embora, irmão? Não.
mas parece que vou. Falei, cara, o filisteu só gritou um pouquinho, tu já está entregando a ervilha? Eu tenho que criar um adágio com isso aqui na igreja. Não entrega a tua ervilha. Fala para 2 ou 3 aí, não entrega a tua ervilha. Não entrega a tua ervilha. Quarta coisa que eu anotei. Samar era um homem de fé. Por que, pastor, que o senhor me disse que Samar era um homem de fé? Porque sendo ele um soldado experiente, um homem acostumado à guerra, preste atenção, ele era sabedor das impossibilidades que haviam em enfrentar um pelotão sozinho. Qualquer soldado em sã consciência tinha a convicção de que era impossível derrotar um pelotão sozinho, querido. Isso é um fato. Então Samar não confiou nas circunstâncias. Samar não confiou na sua própria capacidade. Isso é importante você entender. Ah, porque o pastor mandou enfrentar. E o ladrão falou para mim, entrega a pulseira, senão morre. Eu voei nele de dentada. Aí ele me deu um tiro, eu estou no céu. Não estou falando isso, preste atenção. Samar sabia das suas incapacidades. Mas no momento em que Samar se posiciona contra um inimigo que era mais forte do que ele literalmente está usando a sua fé. Eu creio que os inimigos que estão tentando roubar suas lentilhas, sua alegria, sua felicidade, sua comunhão familiar, que estão tentando desvirtuar teus filhos, eu tenho certeza, querido, eles são maiores do que nós, são mais poderosos do que nós, eles têm mais acesso do que nós, eles não estão eles não estão sobre a lei, então eles agem fora da lei, nós agimos dentro da lei. Assim como um policial numa situação de assalto numa via pública, ele não pode atirar em direção ao bandido, porque o bandido está no meio de outras pessoas civis. E ainda que ele esteja armado, ele fica em possibilidade de atirar. Mas o bandido, que não está sobre a lei, ele ignora isso e ele atira para acertar no soldado e para acertar em quem for, porque ele não está nem aí. Então, numa situação de risco, o bandido sempre tem a vantagem de estar fora da regra e da lei. Então, da mesma sorte, querido, quando nós enfrentamos os nossos inimigos no trabalho, sabe, comercialmente falando, aqueles que trabalham com vendas, sabem que os outros que estão do outro lado, os filisteus, eles não respeitam honra, dignidade, fidelidade, eles roubam, eles fazem maracutaia, eles fazem cartéis. Assim também aqueles que estão tentando persuadir seus filhos a usarem drogas, a se prostituírem, a fornicarem, eles não respeitam regras, eles não estão nem aí se a igreja prega corte, se prega namoro santo, romance à maneira de Deus, e eles têm mais tempo para estar com teu filho do que você. Então, querido, eu também reconheço que se o Senhor não edificar a minha casa, o que eu estou fazendo é em vão. Eu reconheço que se os olhos do Senhor não estiverem por sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, em vão será qualquer esforço que eu faça. Eu também reconheço que Satanás e a sua hoste de anjos caídos tem mais poder do que eu. E eu quero crer que você tem essa ciência também. Porém, o apóstolo João diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Então não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade, é pelo poder, é pela soberania daquele que está dentro de nós, daquele que é maior e habita dentro do menor, e de forma espantosa e assombrosa
se inclina do seu trono e nos protege, como uma galinha que protege os seus pintinhos do gavião, como aquele que faz sombra sobre a nossa estrutura, é como aquele que se considera uma fortaleza, na qual nos refugiamos, na qual nos socorremos, na qual nos amparamos e ali nos sentimos seguros. Não é pela nossa força do braço. Muitos confiam em carros e cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Muitos vêm contra nós com paus, lanças e espadas, mas nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos, querido. A nossa vitória não vem de nós, a nossa vitória está em nós, a nossa vitória não sai de nós, a nossa vitória ela nos contempla, ela nos engloba, ela nos protege. Queridos, somos vitoriosos e mais do que vencedores, independente dos filisteus que se levantam contra nós. E você precisa entender isso. Você precisa ter isso como um amparo psicológico na hora que o inimigo começar a arvorar os dentes para você. Você precisa ter isso como a base para tomar decisões. Eu vejo gente fugindo de decisões, fugindo de enfrentamentos. É melhor deixar do jeito que está. Ele vai comer minhas lentilhas, de repente eu como que sobrar os favos ou as folhas, sabe? E a gente começa a agir como aquela mulher sírio-fenícia, aquela cananeia que ficou debaixo da mesa do Senhor dizendo: trata-me como um cachorro. E quando você acabar de comer a coxa de galinha, a carne, joga o ossinho para mim, que eu vou comer. Joga o farelo para mim, que eu vou lamber no chão. Ei, querido, escute. A palavra de Deus diz que nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro. E Deus colocou na mesa dele um lugar com o seu nome e com o meu nome. Existe um lugar na mesa para você sentar e se banquetear, porque o Deus que nós servimos é o dono do ouro e da prata. Mas tem gente que já está debaixo do jugo dos filisteus, sabe? Age como se fosse um falido, age como se fosse um perdedor. A vida é assim mesmo, né, pastor? Mas lá no céu, quem sabe um dia, na glória, em Jerusalém celestial, eu vou ter um mínimo de felicidade, aleluia. Ei, querido, esse Deus que você serve não é o mesmo Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo diz para mim que o melhor dessa terra Ele fez para mim. O Deus que eu sirvo diz para mim que Ele vai acrescentar à minha sementeira 10, 20, 100, 200 vezes mais. Que Ele vai me dar nesta vida e no porvir também, muito mais do que eu tenho semeado. O Deus que eu sirvo, querido, Ele entregou a sua vida no Calvário para que eu tivesse vida e vida com abundância. Mas tem gente que já não vê Deus assim. Ah, eu pequei, pastor, eu errei. Eu cometi um delito, então agora eu mereço ficar sentado lá na senzala. Eu mereço ficar sentado lá na casa dos escravos. Foi exatamente o que falou o filho mais novo daquele velho da palavra. O filho pródigo: pai, trata-me ao menos como um de seus empregados, meu servo. Ah, na casa de papai tem água e pão. Eu pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais o seu lugar. Querido, você está equivocado. Você está completamente errado, porque o lugar que Deus garantiu para você, ninguém pode sentar. E o pai disse para o filho: cala a tua boca, toma essa roupa, toma esse anel, toma essa sandália, toma esse beijo gostoso e vai para os teus aposentos, toma um banho, que nós vamos fazer um churrasco de picanha, porque aquele que estava morto agora foi encontrado com viva, e vale a pena a gente comemorar, porque o que se perdeu voltou para casa. Você está entendendo isso, querido? Para de agir como se você fosse o patinho feio da sua família, como a ovelha negra. Isso é coisa de Rita Lee. Entendeu? Mas pastor, por que eu estou vivendo assim como ovelha negra? Provavelmente você entregou sua latinha. Pastor, realmente eu
Minha mulher me ameaçou, meu marido me ameaçou, meu filho, meu pai, meu patrão me ameaçou. E aí eu falei, então tá bom, essa latinha não vale muito mesmo. Eu entreguei minha latinha, querido, em nome de Jesus. O profeta Joel diz que o Senhor vai restituir tudo que o diabo roubou. Querido, creia, Deus vai restituir a tua latinha. Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Tudo que o diabo roubou, Deus vai trazer de volta aquilo. Mas ele precisa encontrar no teu coração fé. Ele precisa encontrar fé no teu coração. Pastor, eu reconheço que vem contra mim é maior do que eu. Mas eu vou pela fé. Porque o justo não anda pelas circunstâncias. O justo anda pela fé. Quantos justificados pelo sangue eu tenho aqui essa noite? Levante a sua mão bem alto. Deixa a sua mão lançada, Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui aqueles que o Senhor salvou com teu sangue, aquele que o Senhor cobriu com teu manto de glórias, aquele que o Senhor lavou as suas vestes com o sangue do Cordeiro, justificados não por si mesmo, não por obras, mas pela fé na morte e ressurreição do teu Filho Jesus. Pai, em nome de Jesus, que eles saiam dessa noite aqui, diante desta palavra que estão ouvindo, absolutamente certos de que tudo que o Senhor deu para eles, em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso, querido. Aleluia. E por último, já vou encerrar. E por último, Deus viu no coração desse homem a fidelidade no pouco. Sabe, irmãos, isso é muito interessante. Porque existem pelo menos 5 passagens no Novo Testamento que falam sobre o mesmo assunto. Fidelidade no pouco. Ah, pastor, eu só tenho um campinho de lentilhas. É que vale isso. Mas no dia que eu tiver um terreno de frente para o mar, com coqueiros e bastante, sabe, com uma coisa de extração de petróleo, talvez uma pedra de mármore Carrara. Ah, pastor, aí sim, aleluia. Um dia eu tenho sonhado, eu tenho pedido a Deus, mas aí eu te pergunto, e as lentilhas, filho? Ah, pastor, lentilha. O que vale lentilha? R$1,50, segundo as mulheres da Combeceira. Quero deixar registrado isso pela internet também. Depois mandar. R$1,50, pastor. Se tirar a latinha, 30 centavos. Vale nada. Ei, meu irmão, eu quero crer que o coração de Samar, coração de valente, de conquistador, não queria para a sua vida apenas um campo de lentilhas. Eu quero crer que Samar queria muito mais. Que Samar queria ter uma lavoura, talvez gados, talvez camelos, talvez uma terra maior, uma planície. Eu quero crer nisso. Porque nós somos assim, amém? Todos nós queremos o melhor, sim ou não? Ou só eu que sou um extraterrestre? Então eu quero crer que Samar, sendo um homem como nós, apesar de valente, inteligente, ele também queria o melhor. Mas naquele momento, preste atenção, isso é importante, naquele momento que ele tinha, era um campo de lentilhas. E ele pensou, Deus me deu esse campo de lentilha, eu passei aqui alguns dias no sol semeando, arando essa terra, tem gotas de suor minha nesse terreno. As pessoas não valorizam isso, por isso abandonaram tudo, mas foi Deus que me deu. Eu vou ser fiel a Deus e vou proteger o que Ele me deu. Eu vejo pessoas que, não, além de não valorizar o que receberam de Deus, porque consideram de menor valor, não protegem. Para o homem insaciável, querido, nem que ele ganhe o mundo inteiro, ele vai se sentir feliz. Tem pessoas que são insaciáveis. E elas querem sempre algo melhor. Já falei aqui algumas vezes. Ah, eu tenho essa televisão, mas lançou uma outra. Vou lá ver um jogo na sua casa. Ah, não, o cara vai lá em casa, não. Uma porcaria de uma televisãozinha de 40 polegadas.
40? É, pô, já tem entre 60. Para me dar uma carona, eu tenho vergonha, cara. Vou te levar no meu carrinho. Não tem ar-condicionado? Você tem carro? Eu vou lá na sua casa. Não, na minha casa não, vai ter as goteiras na telha. Sabe, eu tô com uma mesinha lá meio mequetrefe. Uns copinhos de extrato de tomate. Ei, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Depois você pergunta à minha esposa qual é o copo que eu mais gosto de tomar café em casa. Espírito de pobre. É aquele copinho de extrato de tomate. Não. Estou brincando. Mas veja só, presta atenção. Eu sei que o que você tem não é exatamente o que você queria ter. Mas o que você tem é o que Deus permitiu que você tivesse. Amém? Seja fiel a isso. Para de murmurar do que você não tem. Começa a glorificar pelo que você já tem. Para de reclamar que outros têm mais do que você e olha para trás que você vai ver que tem outros que têm menos do que você. Questão de ter mais ou menos é uma questão de posicionamento, irmão. Se você vai lá na Ilha do Boi com o seu carro, vão achar que você está trabalhando lá ajudando de pedreiro. Mas se você vai num bairro humilde lá dos Rincões, lá de Colatinho, de São Mateus, você vai lá chegar com o seu carrinho e todo mundo, oh, que carrão! Porque tudo não é questão de prisma. É questão de posição de olhar, que ele preste atenção nisso. Olha para a sua própria vida que você vai ver que há pouco tempo atrás você usava um óculos com durepox. Agora você já tem um óculosinho mais estiloso. Mas tem um lançamento da Ana Hickman. Tem um lançamento da Hugo Boss. E aí você não tem aquele, você fica, poxa, esse óculos mequetrefe. Querido, olha para trás e perceba o quanto Deus tem sido bom com você. Seja fiel no pouco. Sabe por quê? Quem é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre muito. Mas quem é infiel, injusto no pouco, sobre o muito, nunca estará. Querido, se o que você tem é apenas uma latinha de ervilha, foi o Senhor que te deu, garra nela e diz, Deus, eu te louvo e te agradeço e ninguém vai me roubar a latinha que tu me deste. Sabe, talvez você olhe para o teu marido e fale, oh, Senhor, não é Janiquine. Mas talvez ele esteja olhando para você e olhando e dizendo também, não é aí uma paniquete, não é. Mas você vai olhar e falar assim, mas o Senhor que me deu. Então vem cá minha latinha de ervilha. E pá, o abridor de lata nele. Valoriza o que Deus te deu, meu irmão. Sabe, você vai olhar para o teu filho e vai falar, poxa, não é o Jimmy Neutron. Sabe, mas valorize, foi Deus que te deu, querido. Ei! Vamos ser fiéis e gratos a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Fiel um pouquinho, fiel na mariola. Fiel no arroz com feijão, fiel no salário mínimo. Sabe, fiel na oferta, fiel no dízimo, fiel com a esposa, fiel com o marido, fiel no pensamento, fiel no coração, fiel com aquilo que Deus te deu, cuidando com zelo, protegendo o seu campo de lentilhas, porque ainda que o inimigo se levante, ele se levanta para cair, porque Deus vai operar um grande. Você entende isso? Aleluia. Fala para 2 ou 3 aí, não abre mão da sua latinha. Eu quero ler um texto agora, para encerrar.
Não precisa ler, não precisa abrir. Eu sei que tem gente que gosta de anotar. Anota aí Êxodo 10, 28. Desculpa, Êxodo 10, 26. Olhe para mim, por favor. É aquele momento em que Moisés está negociando a saída do povo do Egito. E depois das pragas, depois de todo aquele desgaste, Faraó começa a fazer algumas negociações com Moisés. Primeiro ele diz: não, Moisés, todo fala o seguinte: você quer sair para fazer uma festa para Deus, para louvar a Deus? Pode ir, pode levar o povo, mas fica por aqui por perto. Aí Moisés: não posso ficar por perto não, tem que ir para longe. Então faz o seguinte: leva os homens, vai lá, faz a sua festa, depois você volta. Aí Moisés: não, eu tenho que levar todo mundo. Então tá bom, então Moisés, você vai, leva os homens, as mulheres, os filhos, mas deixa o gado, deixa as riquezas. E aí no verso 26, Moisés fala algo extraordinário. Resumindo, ele diz: Faraó, nós vamos sair desse cativeiro. Nós, nossas esposas, nossos filhos, nossos negócios, nossas riquezas, nosso gado. E aí ele diz: nenhuma unha ficará para trás. Sabe, querido, esta expressão ela é gloriosa, porque ela denota o zelo de um homem para com o todo que Deus entregou para ele. Ele não negociou nenhuma unha. Você sabe o que é uma unha, irmão? É nada. Ele diz: nenhuma unha ficará para trás. Eu quero te dizer que eu não sei quantas ervilhas tem dentro da sua latinha, mas o meu desejo é que você orasse hoje a Deus dizendo: nem uma sementinha ficará para trás. Todas as ervilhas que Deus colocou na minha latinha, todas ficarão comigo, o diabo não vai roubar. Eu não vou abrir mão, não vou negociar nenhuma parte daquilo que Deus me deu na minha vida ministerial, na minha vida amorosa, na minha vida afetiva, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Não vou negociar nada. Tudo que o Senhor me deu, eu vou proteger, eu vou levantar a espada e o diabo vai cair por terra na minha vida. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu realmente, querido, não sei qual é o seu campo de lentilha. Eu sei qual é o meu. Eu não sei qual é o que Satanás está tentando roubar de você. Talvez a sua, preste atenção, alegria de viver. Tem pessoas perdendo prazer pela vida, tamanho são as afrontas e o terrorismo que Satanás está fazendo com essa pessoa. Mas eu quero te dizer, querido, não abra mão da sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor tira a nossa coroa de espinho, a nossa cinza, nosso pano de chão, aquilo que nos cobre com vergonha, e nos derrama o óleo da alegria sobre nós. Seus filhos, seu casamento, sua vida profissional, sua vida ministerial. Se posiciona hoje no meio. Deixa o diabo ver que você está posicionado como soldado valente de Davi. E Deus, que aqui a Bíblia diz que não foi Samar. No final do verso 12 diz: e o Senhor efetuou grande livramento. Quem vai fazer a obra na sua vida é Ele, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos ficar de pé na presença de Deus.